Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. A todos, internautas, amigos, companheiros espíritas e família CETJ. Estamos reunidos hoje virtualmente para mais uma noite de estudos. Como nos lembrou o companheiro Marcelo, nas quartas-feiras nós alternamos o estudo entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, entendendo o quanto nos é importante estudarmos as obras da codificação. O benfeitor Emmanuel, ele, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na página intitulada Kardec, ele vem nos lembrar exatamente isso que a nossa casa faz ao estudarmos semanalmente as obras da codificação. A página é intitulada Kardec. Ela diz: lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Então, companheiros, como já nos disse João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A doutrina espírita, em hipótese nenhuma, pode nos transformar em fanáticos, mas sim, seguidores de um mestre, Jesus, cujos seus ensinamentos se mostram presentes através das suas atitudes e das leis que regem a natureza, que se corporificam na ciência. Então, estudar a doutrina espírita, estudar Kardec, significa entender, com certeza dentro das nossas possibilidades reais, nossas possibilidades atuais, os ensinamentos e todos os feitos realizados por Jesus sobre uma ótica ampliada, retirando o véu das dúvidas e entendendo que tudo, absolutamente tudo, está sob a ordem do Senhor das nossas vidas, que é Deus. Emmanuel nos diz: raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos. Então, raciocinar com a verdade é deter o conhecimento, como nos foi lido na página inicial, o saber para poder bem utilizá-lo. O saber, o conhecimento, para construir a asinha, uma das asinhas que nos são necessárias, para alçarmos voos maiores e, juntamente com as verdades de Jesus, o amor que Jesus veio nos ensinar, construindo a outra asinha da sabedoria, do amor, da compaixão, e aí sim,
nós alçaremos voos maiores. E a doutrina espírita, Kardec, nos impõe e nos coloca esta condição de raciocinar em cima das verdades. E na noite de hoje, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, a parte 2ª, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O item 7, Pressentimentos. Perguntas 522 a 524. A princípio, podemos nos questionarmos, apenas 3 perguntas? Só 3 perguntas, Marcelo? Mas nós veremos que esse fenômeno, o pressentimento, ele é muito mais normal do que nós podemos imaginar, né? Mas ele foi tratado nessas 3 questões, mas também foi tratado no Livro dos Médiuns, em A Gênese, alguns outros trechos do próprio Livro dos Espíritos, no livro O que é o Espiritismo, na Revista Espírita. Então, nós temos, né, uma base bastante sólida sobre o que seria pressentimento. Francisco de Assis, o nosso querido São Francisco de Assis, conta-se que Francisco de Assis, certa vez, enquanto estava tratando do seu jardim, um amigo se aproximou e perguntou-lhe: Francisco, o que você faria se soubesse que iria morrer hoje? Ao que ele teria respondido com a maior naturalidade: continuaria a fazer o que estou fazendo, cuidando do meu jardim. Como nós reagiríamos, hein, Marcelo? Como nós reagiríamos se soubéssemos que hoje seria o nosso último dia de encarnados na Terra? Como nós reagimos com alguns pressentimentos que sentimos? E, afinal de contas, o que são esses pressentimentos? Se nós olharmos no dicionário, nós vamos ver a definição: ato de sentir antecipadamente, conhecimento do que vai acontecer. A doutrina espírita, já no Livro dos Médiuns, vem nos dizer: o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Vamos abrir um parênteses e dizer que essa intuição vaga de coisas futuras pode ser para o bem ou para o mal. Porque, normalmente, as pessoas falam assim: eu estou com um pressentimento, uma coisa. Sempre é ruim. Sempre é ruim. Mas não. Na verdade, esse sentimento, tal qual a mediunidade, é neutro. Então, nós vamos às perguntas. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, 522, é a seguinte: o pressentimento é sempre uma advertência do Espírito protetor? A resposta dos Espíritos: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um Espírito que vos deseja bem. É também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Então, aqui neste momento,
os espíritos superiores já nos orientam que esse pressentimento, ele pode surgir em nossas vidas sobre 2 aspectos. O primeiro, a intuição. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o que significa intuição. Não que nós precisemos necessariamente utilizar desta forma, mas só para nós nos tornarmos didáticos. Intuição é aquilo dentro de você, ou seja, do nosso próprio espírito. E a inspiração. O que é inspirar? Nós não temos aquele exercício que nós fazemos quando nós vamos fazer uma irradiação, quando nós vamos fazer uma meditação, que nós falamos, vamos inspirar, ou seja, é algo que vem de fora. Então, a inspiração seria, né, que vem de fora, que vem dos amigos espirituais. Então, a intuição, os espíritos aqui nos dizem que muitas das vezes é uma recordação daquela programação que nós fizemos enquanto estávamos na erraticidade, enquanto estávamos no mundo dos espíritos, a programar essa nossa nova encarnação, essa nossa nova oportunidade, e que em determinado momento significativo, onde as nossas provas hão de começar, ou onde alguma coisa muito importante há de acontecer, o nosso espírito, de alguma forma, vai se recordando. Porém, nós temos também, no livro O que é o Espiritismo, na questão 138, a seguinte pergunta: de onde vêm os pressentimentos? São recordações vagas, intuitivas, do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade e, algumas vezes, avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Então, aí nós temos mais uma informação. Além dessa intuição, ela vir de algo programado na espiritualidade, esta intuição também eu posso ter aprendido quando do meu desprendimento físico, seja pelo sono, seja pelo êxtase, seja pela dupla vista, que dupla vista nada mais, nada é do que os olhos da alma, nós olharmos com a alma, e que em mediunidade, né, nós temos o fenômeno de dupla vista, que vale a pena abrirmos um parênteses aqui. O pressentimento, né, é muito semelhante à dupla vista. Só que a dupla vista, ela é direcionada, né, para os médios ostensivos, ou seja, aqueles que têm a sua mediunidade, que trabalham a sua mediunidade e de forma constante, ou seja, aqueles que realmente nós chamamos de médios, porque nós sabemos que todos nós somos médiuns em potencial e que esse pressentimento, como vocês já puderam ver, é um tipo de mediunidade, só que é uma mediunidade não ostensiva, não é algo que nós estamos totalmente dotada desse dom para podermos auxiliar, né, utilizar o dom da mediunidade para auxiliarmos o próximo, para auxiliarmos os espíritos que necessitam, né, da nossa capacidade de mediunidade. Então, nós temos aí essa outra informação. A intuição pode ser uma recordação de algo que eu programei para essa encarnação. A intuição pode ser também algo que no meu desprendimento, ao retornar, eu me recorde. E pode ser, o pressentimento pode ser a inspiração vinda por espíritos superiores que venham me orientar de alguma sorte. Na Revista Espírita, de novembro de 1867,
nós temos o título Pressentimento e Prognósticos. Nesse tema, Allan Kardec, ele traz alguns itens, alguns históricos de relatos sobre pressentimentos. Mas nós vamos relatar apenas um referente ao pressentimento sentido pelo rei Henrique IV. Esse pressentimento, ele é narrado pelo seu fiel escudeiro, o Duque de Sully, em suas memórias. E ele inicia fazendo uma pergunta: que opinião teremos dos negros pressentimentos muito frequentes que esse infeliz príncipe teve de seu cruel destino? Então, o Sully, o Duque de Sully, ele presenciou, esteve com o rei Henrique IV, enquanto o mesmo se mostrava numa condição de infelicidade profunda quando teve o pressentimento de sua morte. O seu amigo ficara impressionado como aquele homem, que tantas vezes ouvira em batalhas, comandando exército, de espada em punho, como ele se abatera quando soube, através do pressentimento, que iria desencarnar em breve. E ele pressentia que esse desencarne se daria logo após a sagração da sua esposa como rainha. Então, o seu amigo falou: ora, vamos cancelar a sagração, se isso te traz tanta infelicidade. E o rei narrava, com detalhes. Ele pressentia que ele iria morrer numa carruagem, que ele iria morrer por uma facada. Então ele começou a evitar todo esse ritual de andar de carruagem. Ele não queria mais sair de casa, e pressentindo aquilo. Então o seu amigo falou: não, eu vou conversar com a rainha e nós vamos cancelar a sagração. Porém, amigos, vocês sabem como é mulher. Mulher, quando cisma com uma coisa, não tem jeito. Então a esposa não aceitou o cancelamento. Então, houve a sagração, houve a cerimônia, e 2 dias após essa cerimônia, o rei sentiu vontade de visitar esse seu amigo. Entrou numa carruagem, e como aquele pressentimento ainda o acompanhava, eles começaram a mudar o roteiro, a mudar o caminho, mas, antes de chegar a casa, sucumbiu por 2 facadas. E aí Kardec, ele vai avaliar não só esse caso, mas tantos outros que também compõem a Revista Espírita, de novembro de 1867. Aí Kardec diz assim: escreveríamos um volume, e volumes tão abundantes são os fatos. Aí Kardec nos faz a pergunta: mas seria necessário recorrer aos relatos dos outros? Que cada um pergunte a si mesmo. E essa pergunta vai para cada um de vocês que estão me ouvindo. Que cada um chame as suas próprias recordações e responda com lealdade e franqueza. E cada um dirá: há em mim um desconhecido que somos nós, que ao mesmo tempo comanda o meu eu, matéria, e lhe obedece. Esse desconhecido, alma, espírito, o que é?
Na verdade, neste momento, Kardec, ele está falando da sua própria indignação em relação àqueles que atribuem ao pressentimento a algo da matéria, a algo vinculado à matéria. Ele fala do sono. O sono, este ensaio da morte, não é um inexplicável mistério? E Kardec vem falando dos mistérios. E finalmente ele coloca: baixai a cabeça, filhos, da ignorância e da dúvida. Humilhai essa orgulhosa que chamais razão. Livres pensadores, sofrei as cadeias que constringe a vossa inteligência, dobrai os joelhos, só Deus sabe. Não poderíamos negar os pressentimentos dos quais há poucas pessoas que não tenham tido exemplos. Se nós pararmos para pensar, quantos pressentimentos já não tivemos? Quantos conselhos já não tivemos? E quantas vezes fechamos os nossos ouvidos para eles? É um desses fenômenos cuja explicação tão somente a matéria é impotente para dar. Porque se a matéria não pensa, ela também não pode pressentir. Não é lógico? Essa frase, esse trecho de Kardec já me lembra logo do início da doutrina espírita, né, quando Kardec foi convidado a assistir os fenômenos mediúnicos, e quando falaram para ele que as mesas respondiam, ele falaram: eu me recuso a acreditar como uma mesa, um pedaço de madeira sem cérebro, pode pensar, pode responder. Não é isso? E assim que o materialismo a cada momento se choca contra as coisas mais vulgares que vêm desmenti-lo. Para ser advertido de maneira oculta sobre aquilo que acontece à distância e de que não podemos ter conhecimento, senão no futuro mais ou menos próximo pelos meios ordinários, é preciso que algo se desprenda de nós. Veja e ouça o que não podemos perceber pelos olhos e pelos ouvidos, para transmitir a intuição ao nosso cérebro. Esse algo deve ser inteligente, porque compreende, e muitas vezes de um fato atual, prever consequências futuras. É assim que, por vezes, temos o pressentimento do futuro. Esse algo não é outra coisa senão nós mesmos, nosso ser espiritual, que não está confinado no corpo como um pássaro numa gaiola, mas que, semelhante a um balão cativo, afasta-se momentaneamente da terra, sem deixar de estar a ela ligado. Então, Kardec vem, através da sua lógica, do seu raciocínio, nos explicar que tudo isso que nós podemos pressentir, sentir, somos nós espíritos, nos desprendendo, belíssima essa comparação, né? Tal como um balão que vai, mas nós temos a cordinha que nos segura, nós planamos pelos ares da espiritualidade e de lá nos nutrimos de conhecimentos aos quais, com certeza, nos auxiliarão quando do nosso retorno. Nós temos também, em A Gênese, no capítulo 16, teoria da presciência, ou seja, da previsão, do pressentimento. E Kardec começa com uma pergunta: como é possível o conhecimento do futuro? E Kardec utiliza, os espíritos utilizam, na verdade, de a comparação usual, uma comparação material, para que nós possamos entender dentro da nossa linguagem. Ele começa dizendo para que nós pensemos num homem que está colocado no alto de uma montanha. E lá do alto da montanha, ele consegue ver tudo à sua volta, tudo embaixo. E lá
embaixo tem um homem que está caminhando pela primeira vez por um caminho. Está entrando numa estrada. E inicia o caminho sem conhecer, não sabe o tempo que vai demorar. Mas aquele que está lá em cima, ele consegue vislumbrar os perigos do caminho. Ele consegue verificar se tem um riacho passando no caminho, se existe algum ladrão à espreita, se existe algum perigo iminente. Ao passo que o homem que está simplesmente seguindo o seu caminho, ele só vê aquilo que está à sua frente. Então, se aquele homem que estava no alto da montanha descer e falar para aquele viajante: olha, você não vá por aquele caminho ali, porque se você for por aquele caminho, você vai cair num precipício. Olha, desvie daqui, porque ali tem ladrões. O que aconteceu? A visão ampliada, o alto, nos propicia vermos muito melhor. Então, se nós sairmos das coisas do âmbito material, que essa explicação concerne, para que nosso entendimento possa, de alguma sorte, apreender que a espiritualidade, ela tem um olhar diferenciado. Se agora sairmos do âmbito das coisas puramente materiais, e entrarmos pelo pensamento do domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Mas a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Então, quanto mais alto a hierarquia espiritual daquele espírito que está a nos orientar, maior amplitude ele terá e romperá o véu, romperá os séculos, as gerações, as transformações. Imaginemos a amplitude e a magnitude de Jesus. Então, essa visão espiritual depende da evolução de cada espírito que está ao nosso redor. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo e a que se acham presos, como também porque a grosseria de seus perispíritos lhe vela as coisas distantes, do mesmo modo que um nevoeiro as ocultas aos olhos do corpo. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado com as intuições, com os pressentimentos, e não acreditarmos em qualquer espírito. Nós temos, os falsos profetas da erraticidade, que tudo falam, que tudo respondem, sem nada saber. Lembremos que os espíritos são o espírito daqueles homens que estiveram encarnados aqui na Terra, e que cada um possui a sua evolução. Então, precisamos prestar muita atenção no que concerne a evolução de cada espírito. Se tal faculdade, mesmo restrita, se pode contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador, que abrange o infinito? Nós falávamos de Jesus, e imagine Deus, o nosso Criador. Para o Criador, o tempo não existe. O princípio e fim dos mundos lhe são o presente. Dentro desse panorama imenso que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo, o que é isso para Deus? Deus só vive o presente,
o momento. Deus tudo sabe. Nada, pois, tem de sobrenatural no dom da predição. No pressentimento não existe nada de sobrenatural, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível, que o Espiritismo veio dar a conhecer. Então, companheiros, o Espiritismo, é a doutrina espírita a nos explanar, a nos ensinar que tudo tem a sua resposta, que tudo está na lei da natureza, na lei de Deus. Vamos à pergunta 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago, na incerteza o que devemos fazer. Realmente, os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Nós não conseguimos captar exatamente. Às vezes é um sentimento de tristeza, às vezes é uma emoção exacerbada, algo de bom que nós estamos captando, que vai... Mas nós não conseguimos captar exatamente. E os Espíritos nos respondem. Quando está em dúvida, invoca o teu bom Espírito, ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um dos seus mensageiros, um de nós. No livro Filosofia Espírita, volume 11, comentado pelo Espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia, o Espírito Miramês, ele vem nos dizer que certamente de vez em quando assome, nós somos tomados de dúvida. E quando a incerteza começa a nascer no nosso coração, não é muito bom. Então, ele nos afirma que nós não devemos viver com dúvidas, porque poderá surgir a desconfiança. E às vezes vai surgir a desconfiança na existência de Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação. Então nós precisamos, neste momento das incertezas, das dúvidas, fazermos a nossa conexão com o nosso anjo guardião, com a espiritualidade amiga, para que possamos, verdadeiramente encontrar o socorro aos nossos corações, e que neste momento os nossos pensamentos se liguem aos pensamentos dos nossos guias espirituais, que com certeza eles nos atenderão com a presteza. Então, verifiquem que tudo na nossa vida depende de nossas atitudes. O Espírito Miramês ainda nos diz: não te esqueças, quando te achares em dúvida, invoca o teu anjo da guarda, que ele receberá teu pedido com amor, e este mesmo amor te socorrerá. Esse é um exercício que pode fazer sempre. Olha o que ele nos diz: a própria mediunidade cresce com o labor. Quando nós lembramos de Chico Xavier, a sua mediunidade esplendorosa, nós percebemos que ele foi uma construção, veio se fazendo uma construção, num crescer, ao lado das suas obras, ao lado do caminho da caridade, do amor, da dedicação ao próximo. O Chico, ele fazia isso. Ele fazia o contato, ele tinha um contato constante com a espiritualidade. E é isso que os Espíritos estão nos dizendo. Quando tivermos dúvida, que nós invoquemos o nosso bom Espírito, o nosso anjo guardião. E que Deus,
nosso soberano Pai de amor, de bondade, misericórdia infinita, nos enviará um mensageiro e que apacentará as nossas dúvidas e que nos colocará novamente no rumo certo. Em torno de ti, continua Miramês, existem muitos espíritos e eles poderão te atender na medida das tuas necessidades. O buscai e achareis é a resposta às nossas aflições. Quem não busca, como pode achar? Então, é o convite à mudança. Cultiva a moralidade, que muitas mãos passarão a te ajudar no silêncio, de sorte que os teus problemas desaparecerão como por encanto, mas desde que o teu esforço não deixe de aparecer nos teus caminhos. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos ter a conexão com o alto, a fim de que cada vez mais esses pressentimentos possam se tornando mais lúcidos em nossas vidas. É o exercício. É o exercício que o Chico fez e que a sua mediunidade resplandeceu com obras maravilhosas, com um legado que nos deixa até hoje o conforto através das suas obras. Os olhos espirituais, continua Miramês, os olhos espirituais que te acompanham estão atentos e se alegram com a tua melhoria. Caminha, que alguém segue à tua frente guiando-te. Confia. Pergunta 524. As advertências de nossos espíritos protetores têm por único objeto a conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? Olha que pergunta. Eles respondem: tudo. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível, mas frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Nós precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvirmos. Não nos falta, nem nunca nos faltará assistência espiritual. Jesus, na sua misericórdia, no seu amor infinito, nos envia os seus mensageiros, nos envia os abnegados espíritos, amigos. Nós temos o nosso anjo guardião, nós temos nossos amigos familiares que estão a suplicar: meu amor, preste atenção em mim. Eu estou aqui, olha, eu estou aqui, me escuta. Preste atenção. Nós vamos juntos, nós vamos caminhando juntos. E Kardec faz um comentário. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas, como nem sempre lhe damos a necessária importância, oferece-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou, e que lhe teria poupado muitos dissabores se o houvesse escutado. Quem aí que está me escutando que nunca viveu isso? Que depois foi chorar na cama, né, que é lugar quente, por não ter ouvido a voz da sua consciência, por ter ouvido a intuição e escolheu o caminho errado. E os avisos dos espíritos protetores, eles são de toda a ordem, meus irmãos. E eles não visam apenas, né,
o nosso aprimoramento moral, mas tudo que possa surgir no nosso caminho. Afinal de contas, o que é moral? O que é moral? É tudo que possa ser correto, reto na vida. E nós precisamos agir com a moral em todos os segmentos da nossa vida. No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, na nossa casa espírita. Onde quer que estejamos, que nós tenhamos que agir da melhor forma possível. E não nos faltam auxílio por parte dos espíritos superiores. Quantas vezes nós recebemos alguns avisos, vamos assim dizer, às vezes escutando uma pessoa conversar com a outra, você fala, é isso aí. Ou às vezes eu abro um livro e ali está a resposta para uma dúvida. Uma outra pessoa, um amigo, ou até mesmo aquele que eu considero meu adversário, me fala algumas coisas. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos exercitar esse estado de conexão com a espiritualidade amiga. E neste momento de pandemia, em que nós temos nos reunidos bastante virtualmente e que nós temos feito as nossas irradiações, nossa, que momentos maravilhosos. Momentos que nós conseguimos nos transpor. Isso nós estamos exercitando. Nós estamos em exercício com a espiritualidade da casa, com a espiritualidade amiga. Nós precisamos agir. Nós não precisamos nos envergonhar de não estar fazendo muita coisa, mas precisamos estar nos esforçando para tal, para melhorar, para ajudar mais as pessoas e principalmente a nós mesmos, a nossa transformação íntima, para que mudemos o nosso sentimento, o nosso coração, na certeza que se assim agirmos, não nos faltará jamais ajuda do alto. Faça a tua parte, que o céu te ajudará. E que nunca nós esqueçamos dos avisos que vêm do alto para os nossos ouvidos, né? Com a principal finalidade de nos educar, de nos alinharmos e realinharmos com as leis naturais, com a lei divina, com a lei de Deus, para que possamos verdadeiramente seguir o caminho que Jesus nos ensinou, que é o bem, que é o amor, que é a compaixão. E desta forma, cada vez mais, nós conheceremos a verdade. Então, companheiros, o pressentimento é um auxílio divino que vem ao encontro de todos nós, mas que nós possamos cada vez mais interpretá-lo da melhor maneira possível. E só a conexão com o bem, conexão com o alto, nos permitirá fazermos isso. E para finalizarmos, nós sabemos, queridos amigos, queridos irmãos, que a nossa caminhada não está fácil. Esse momento de provação coletiva, individual, provas e expiações, que tenhamos verdadeiramente olhos para vermos a misericórdia de Deus atuando em nossas vidas, derramando sobre nós chuvas de bênção. Não nos faltam e nunca nos faltarão recursos vindo de Deus, porque o nosso Deus não é um Deus vingativo, não é um Deus que cobra, é um Deus que lançou a sua lei sobre nós e nós temos que cumpri-lo. Ele nos aguarda pacientemente.
Mas, companheiros, estamos na hora de agir por nós, para a nossa evolução. Sabemos que Deus nos dará infinitas oportunidades, como tem nos dado até hoje. Mas vamos arregaçar as mangas. Vamos procurar construir, a partir de hoje, um futuro melhor para nós. Porque Deus sempre sabe, sempre saberá o que é melhor para nós. Há pouco tempo escutei uma história de uma mulher que ficou viúva com 7 filhos. 7. O mais velho tinha de 13 para 14 anos. Aí nós já podemos imaginar a idade dos demais. Como não tinha com quem deixar seus filhos, não tinha creche, não podia trabalhar. Assim, para sustentá-los, ela foi vendendo tudo o que tinha dentro de casa, para dá-los de comer. Mas vendeu tudo menos um rádio. E por que o rádio? Porque nos dias em que ela não tinha nada em casa para os alimentar, ela ligava o rádio e colocava uma música para distraí-los, para que adormecessem e não reclamassem de fome. Teve um dia, porém, que ela não tinha mais nada para dar-los que comer. Ligou o rádio e o locutor, naquele momento, estava falando: você que está me ouvindo, você que tem a certeza de Deus, ligue para nós, conte a sua história. Ela ficou tão empolgada com aquilo que ela foi correndo na vizinha e pediu o telefone emprestado e ligou para lá. Alô? Olha, eu tenho a certeza de Deus. Aí o locutor falou para ela: não, a senhora não tem a certeza de Deus. A senhora crê em Deus. Não, meu filho, eu tenho a certeza de Deus. Mas como a senhora pode provar isto? Olha, meu filho, se eu não tivesse a certeza de Deus, meus filhos não estariam vivos sem comer há 7 dias. Deus pode sustentar a vida numa circunstância dessa. Somente Ele. Meu Senhor, deixa eu fazer um apelo. Peço a todos que estão me ouvindo, e eu tenho a certeza que Deus vai tocar o coração de alguém, e este alguém vai me mandar alguma coisa para comer. Ou talvez me arrumar um emprego que vai possibilitar que eu traga o sustento para a minha família. E, na verdade, tinha alguém muito especial ouvindo. Era o dono de uma rede de supermercado, que era ateu, totalmente ateu. E ele viu aí a oportunidade de mostrar para aquela mulher, para aquela senhora, que o Deus não ouvia, que o Deus não a atendia. Aí ele ligou para a rádio e pediu que a rádio fosse até a casa daquela senhora para cobrir a doação. Porque ele iria mandar um caminhão com o que comer, com várias mercadorias, cheio de gêneros alimentícios e outras mercadorias. E pediu aos funcionários que iriam levar as mercadorias, eram 2 funcionários, chamou-os e falou: olha, quando a dona perguntar quem mandou a comida, você vai falar que foi o diabo. Aí eles entreolharam-se e falaram: mas eu não vou poder fazer isso, não vou falar, não vou. Ah, vocês vão responder sim, porque se vocês não falarem, vocês vão perder o emprego. E os 2 foram. A surpresa dos 2, quando chegaram lá, é que a senhora estava ajoelhada e só falava: obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. E terminaram de
Colocaram as coisas na casa daquela senhora e entreolharam-se e falaram: e agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que falar com ela, porque senão nós vamos perder o nosso emprego. Então um virou, tomou de coragem, virou-se para ela e falou: dona, a senhora não vai querer saber quem mandou, não? Essas coisas para a senhora? E ela falou: ah, meu filho, não quero saber não. Porque quando meu bom Deus manda, até o diabo obedece. Então, quando o nosso bom Deus manda, nós todos ficamos em casa, nós todos curvamos. E das maiores dificuldades, enquanto espíritos ainda orgulhosos, é sermos submissos à vontade do Pai. Que aprendamos a ser submissos à vontade do Pai e fazermos a nossa parte e o melhor que temos. Então vamos orar. Muito obrigada a todos, uma boa noite e vamos orar. Então, neste momento, convidamos aos companheiros a colocarem-se numa posição confortável, a abstraírem-se de todo e qualquer pensamento que lhe tragam dores, que lhe tragam angústias. E vamos fazer aquilo que falamos nesta noite, a conexão com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo guardião. E vamos, Senhor, agradecer a Deus pela dádiva da doutrina espírita em nossas vidas. Agradecer, Senhor, pela nossa existência. E agradecer, Senhor, por mais que saibamos que ainda somos pequeninos e que tem tantas coisas que não somos capazes ainda de entender, que só o Senhor das nossas vidas, sabe o porquê. O sorrir da aurora, o cair da noite, Senhor, mas que nós possamos cada vez mais entender que tudo o que passamos concorre para um bem maior. Que possamos, Senhor, lembrar sempre dos ensinamentos de Jesus, da sua bondade, do seu amor, da sua compaixão para com todos. E que vivamos, Senhor, cada vez mais em consonância com esses seus ensinamentos, buscando perdoar, julgar menos, sermos mais compreensíveis, mais amáveis, sermos doces. A indulgência, Senhor, coloque, Senhor, em nosso caminho a vontade soberana de mudarmos o curso das nossas vidas, para que possamos, através da estrada do Evangelho, dessa fonte viva que jorra sem parar em nossas vidas, que saibamos, Senhor, aproveitar as oportunidades. E por fim, Pai, abençoe o nosso planeta, derrame sobre ele as bênçãos renovadoras, as bênçãos reconfortantes, Senhor, e que cada coração, Pai, que sofre neste momento,
acolha as suas bênçãos e possam, Senhor, sentir-se aliviados. Que a tua paz, Senhor, e que teu amor permaneça em nossos corações.